passar o link aqui, meu povo. Quem vai ver gravado, passa um pouquinho depois e entra direto na aula. Quem vai chegando já vai me dizendo aí como que está, se estão escutando direitinho, que eu vou compartilhando aqui com o pessoal. Boa noite, Dani. Hoje, meninas, no nosso quarto dia, né? Pertinho de encerrar, porque nós combinei com vocês de fazer 5 dias, né? Então, hoje a gente vai falar sobre compulsão. Eu só quero que vocês me falem aí como é que tá o som. Antes de começar. Beleza. Ai. Então vamos começar. Vamos começar. Hoje nós vamos ter 3 momentos, tá? Então nós vamos ter o momento da teoria, vamos ter o nosso momento de meditação e por último a gente vai ter um sorteio. Então quando chegar lá eu conto para vocês. Hoje, né, eu quero trazer alguns pontos e algumas diferenças para que vocês possam observar, porque existe uma confusão muito grande na tal da compulsão alimentar. Então, eu quero trazer a diferença para vocês, até para que vocês possam entender essa diferença, tá? Porque muitas vezes acaba que por se fazer essa confusão, a grande maioria, quando eu pergunto qual é o problema, né? Quando a pessoa me chama, ela diz, eu tenho compulsão. Aí quando eu vou perguntar para a pessoa, né? O que é, como que ela se sente, como que ela age, na verdade não tem nada a ver com compulsão. Então eu quero trazer essa diferença para vocês, justamente para que vocês possam entender e também, caso vocês consigam detectar, né? Porque obviamente que apenas um profissional vai poder avaliar isso a fundo, mas existem sinais. Então eu vou mostrar para vocês esses sinais hoje. Caso você detecte esses sinais, o conselho é que você busque por um profissional para que ele possa avaliar isso de forma mais profunda e também passar o tratamento adequado, tá? Porque a compulsão
ela é uma doença, tá, meninas? Então, assim, ó, assim como todo distúrbio, toda doença, ela precisa ser tratada. Então, não dá simplesmente pra gente dizer, ah, tá, entendi. Entendi, agora o que você vai fazer com isso? Vai continuar com isso ou você vai tratar, tá? Então, vamos começar para que a gente possa abordar tudo que tem para abordar, né? E trazer as ferramentas para que vocês possam entender. Então, hoje eu quero abordar, então, como que você vence, entre aspas, a compulsão e como que você gerencia as emoções. Eu trouxe a compulsão aqui, por quê? Porque quando você coloca descontrole, que é o que a maioria tem, as pessoas não entendem muito bem. Então, eu coloquei como título a compulsão, mas a compulsão, na verdade, não tem como a gente tratar aqui, porque, como eu disse para vocês, ele é um distúrbio e distúrbios eles precisam ser tratados por profissionais, inclusive muitas vezes com medicamento, tá? Então eu quero desejar uma boa noite para vocês, que vocês possam ser muito bem-vindas aqui no nosso quarto dia da nossa jornada. Pare de desistir. Então hoje, ó, Shopee, meninas. Hoje eu quero abordar então esse tema, né, que é tão crucial no nosso processo de emagrecimento e que existe sim, então, essa confusão do que é uma compulsão alimentar e do que é um descontrole. E além disso tudo, a gente vai discutir o que eu chamo de plano de batalha. O que é isso? Um plano de batalha para você aprender a gerenciar as tuas emoções e lidar com os impulsos, tá? Então, se você ainda não pegou, pega o teu caderninho da nossa jornada que vai ter coisas para você anotar. Porque se você deixar para amanhã, você vai esquecer. Então, o ideal é que você vá anotando, porque você sabe o que está acontecendo com você, então isso vai te ajudar a ter clareza, tá? Esse tema, então, ele é fundamental para quem deseja manter o controle sobre a alimentação e alcançar os objetivos dos quais deseja. Então, se porventura vocês não tiverem o caderninho, corram lá e busquem o caderno para que vocês possam anotar, porque eu vou trazer algumas coisas que vão ser importantes dentro dessa construção. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é a compulsão alimentar, para a gente desmistificar esse tema e esse conjunto de palavras. Então, a compulsão alimentar, meninas, ela é um distúrbio que ela é caracterizada por episódios recorrentes de ingestão excessiva de alimentos em um curto período de tempo. Também é ela vem, né, junto, acompanhado de uma sensação de perda de controle. Esses episódios, eles são frequentes e eles são também sentidos, vem, né, junto com o sentimento de culpa, de vergonha, de arrependimento. Geralmente, quem tem compulsão alimentar faz esses episódios escondido, porque geralmente quando ocorre, e aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês verem, ele ocorre em grande volume de comida sem que a pessoa esteja com a mínima vontade de comer e muito menos com fome, tá? Então, são episódios de volume de comida. Muitas pessoas escondem comida, então vamos dizer que ela é uma pessoa que mora com os pais. Então, ela compra coisas que ela pode guardar lá no quarto, numa gaveta, em algum lugar, para que esses pais não vejam essa quantidade de comida. Geralmente
comem de forma natural perante as pessoas, mas quando estão sozinhas comem esse grande volume. Como eu disse, não tem seletividade. Por exemplo, quando eu sempre falo para vocês diferenciar, né? Fome e vontade de comer. Vontade de comer, a gente diz, ai, tá com vontade de comer uma pizza, ou um pãozinho de queijo, ou isso ou aquilo. Na compulsão alimentar, além dela não ter essa seleção, ela faz uma mistureba braba. Então, assim, ela pode abrir a geladeira e lá ter feijão, ter pudim e ter pizza. Ela põe tudo isso para dentro, tá? Inclusive feijão gelado. Meu pai come de feijão gelado. Ontem até, acho que foi ontem, não lembro que dia que foi, que eu falei pra uma aluna, né? Eu falei, eu não sei como é que meu pai consegue, né? Que ele come feijão gelado. Então, não existe essa coisa do prazer, é volume, quantidade, até passar mal. E quanto mais cheio eu estiver, melhor, entre aspas, eu me sinto, tá? Então, a diferença entre compulsão, que é um distúrbio, e um descontrole alimentar, que é o que eu tenho e que todas vocês têm em algum momento do dia ou da semana. Então, eu quero falar para vocês qual é essa diferença, tá? Embora muitas vezes seja usado, né, o sinônimo de compulsão para o descontrole alimentar, eles têm diferenças enormes, tá? Então, o descontrole alimentar, ele pode acontecer esporadicamente. O que eu quero construir com vocês dentro do programa, do grupo e dentro dos atendimentos individuais? Ambos trabalham a consciência alimentar para que vocês aprendam a comer comida de verdade, entendendo que não existe nenhum alimento que não caiba. Por quê? Porque se você fica com aquela agonia, digamos assim, ai, não vou comer mais o brigadeiro, eu não vou mais comer isso, eu não vou mais comer aquilo, você entra em um modo de restrição. E aí, talvez, se você for muito forte, você consegue fazer isso por umas 3 semanas. Só que daí, o que acontece? Quando você vai em algum lugar, seja numa festa ou em alguma coisa, vou trazer o exemplo do pudim, tá? Então, você disse que você nunca mais ia comer pudim, porque pudim é cheio de açúcar, pudim não é saudável, que pudim é isso, que pudim é aquilo. E aí você aboliu o pudim. Você conseguiu por 3 semanas, porque você foi muito forte. Só que aí você foi convidada para um almoço. E aí você chega lá no almoço, come bonitinha. Quando você vê, depois do almoço, aquele baita pudinzão. E aí o pudim fica olhando para você, e você olhando pro pudim, e o povo oferecendo para você, e aí você diz, não, eu não quero, não tô com vontade. Vem outra pessoa, oferece de novo, não, depois eu pego. Daqui a pouco vem a outra pessoa e oferece de novo, aí você diz, eu tô de dieta. Aí pronto, você acabou com tudo. Por quê? Porque para as pessoas, fazer dieta é muito ruim. Então, quando eu digo que eu estou de dieta, é como se eu dissesse assim, ó, pra pessoa, nossa, você não tem noção, coitadinha de mim. Nossa. Aí, a pessoa começa a insistir, até que chega um momento que acontece? Você come. Só que, provavelmente, você vai ter episódios de descontrole. Por quê? Porque você não estabeleceu esse limite do qual eu falei para você que era positivo que você estabelecesse. Então, se você tivesse estabelecido essa boa relação com a comida, você, no primeiro momento, se isso fosse uma vontade, você ia dizer, tá, eu quero. Só corta uma fatia pequena, não precisa ser muito grande, aquele toletão, a pessoa
cortaria a fatia, você comeria e você dizia, ok, eu abri uma exceção, eu não tô me sentindo culpada e tá tudo bem, vida que segue. Como você entrou no modo restrição do nunca mais, você come aquele pedaço e aí você come mais um, e você come mais um, e você come mais um. Quando você viu, você comeu meio pudim. Por quê? Justamente porque você está dizendo para você que aquilo não pode acontecer. Aí você ficou essas 3 semanas sem comer, você come de forma descontrolada e aí você diz assim, ó, sabe o quê? A vida é uma só. Ai, amanhã eu recomeço. E aí começam as desculpas. Vocês entendem como isso é negativo? Porque isso é um ciclo, meninas, sem fim. Não para nunca. Enquanto vocês não construírem uma boa relação com os alimentos, isso vai ser pro resto da vida. Então, o pudim, ele não entra no meu hábito. Eu não vou comer pudim todos os dias, mas eventualmente ele não vai ter prejuízo na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a ter uma boa relação com ele, então naturalmente ele pode entrar. Entenderam? O descontrole é algo natural, entre aspas. Vamos dizer assim, ó, hoje você tá acabada. Você tá, ai meu Deus do céu, não acredito, hoje tô estressada, tô cansada. Você abre como que diz? O armário, né? Lá da cozinha e você olha lá e tem uma barra de chocolate. Você pega essa barra de chocolate e você diz assim, é que eu vou comer só uma tirinha, né? Ou só um quadradinho. Você come a tirinha e você não come de forma consciente, você tá comendo as tuas emoções, daqui a pouco você comeu a barra inteira. Isso é descontrole. É pontual. Você comeu a barra inteira, você se descontrolou mesmo, mais vida que segue. A compulsão, meninas, ela não é assim. Ela é praticamente todos os dias. Em grandes volumes, tanto que geralmente quem tem compulsão alimentar geralmente pesa muito. Se não pesa muito, geralmente é porque tem a compulsão alimentar atrelado com a bulimia, que é o que? Você come grandes volumes e depois você vomita tudo, tá? Então são compulsão alimentar, bulimia, anorexia, são distúrbios, não é o que a grande maioria tem. O que a grande maioria tem é descontrole. E é isso que a gente precisa trabalhar e dar nomes para as coisas. Então, embora muitas vezes seja usado esses sinônimos, né? Então, eles são completamente diferentes. O descontrole, ele acontece esporadicamente, tá? E a compulsão alimentar, além dela ser mais frequente, ela é muito mais persistente. Então, acaba sendo, né, uma resposta aí pelos gatilhos emocionais e psicológicos. Entendi, Angélica. Eu tenho dúvida ainda se eu tenho ou não. Agora, eu vou te mostrar um vídeo. Eu não sei se você já viu esse... não sei se chama de série. É série, porque é temporada, né? Essa série, então, ela é uma série brasileira que chama Sessão de Terapia. Não sei se vocês já viram. Eu sou alucinada. Cada vez que sai uma temporada, eu engulo ela por inteira, porque é muito, muito gostoso, principalmente para mim que sou psicóloga, né? É muito gostoso de ver e de analisar os comportamentos e as situações. Então, na 5ª temporada, tem uma paciente chamada Giovana que ela tem compulsão alimentar, tá?
E aí são vários episódios, eu não lembro quantos episódios, que acho que são 6 episódios de cada paciente. Eu acho que são, não tenho certeza agora, tá? Mas eu vou trazer só um recortezinho eu acho que tem 2 minutos, que é uma sessão, tá? Da Giovana, aonde ela fala sobre o episódio, tá? Esse episódio, então, do descontrole, tá? Então, meninas, eu trouxe só esse trechinho, só porque eu quero mostrar alguns pontos para vocês entenderem, tá? A primeira coisa, então, esse assim, cada episódio ele tem em torno de 40 minutos. Ali acho que tinha uns 2 minutos, tá? Eu peguei só um fragmento de uma fala dela, tá? Então, essa mulher, né, a Giovana, então ela está na sessão, fazendo terapia porque ela já fez uma cirurgia bariátrica. Para que ela consiga fazer uma segunda cirurgia bariátrica, ela precisa da liberação, então, do psicólogo, né? Para ela fazer essa segunda. Então, ali eu trouxe para vocês entenderem o que é compulsão. Vocês entenderam que não é pontual? Que não é um chocolate que eu busquei lá no armário e eu comi ele inteiro? Vocês percebem o nível? Vocês percebem que ela fala, né? Eu chamo lá o delivery, eu como muito. Aí depois eu como o que tiver lá na geladeira. E aí eu ponho o lixo fora para os meus pais, porque ela morava com os pais, para os pais não perceberem. E ainda eu saio para o mercado para comprar e repor as coisas para as pessoas não perceberem que eu comi. Vocês entendem que não é pontual? A compulsão alimentar, ela é algo que é fora daquilo que é comum. Eu tenho momentos de descontrole. Por mais que todos os dias eu trabalhe a minha mente, eu tenho sim ainda, e eu não tenho vergonha de dizer isso, eu tenho sim momentos em que eu perco o controle. E que eu como um volume maior, e aí depois vem essa culpa, poxa, por que eu comi? Mas ela não é dessa forma e nem muito menos dessa proporção. Vocês entendem a diferença? Coloquem aqui nos comentários se deu para entender a diferença entre descontrole e compulsão, senão eu vou clarear ainda melhor para vocês. Aí então, se você é essa pessoa, tá? Que come escondido, que guarda comida, tem essas pessoas assim, ó, principalmente se moram sozinhas, o quarto delas é um verdadeiro lixo. Porque elas vão acumulando coisas lá, resto de coisas, elas comem resto. Tem uma nutricionista que eu acompanho, que eu sempre trago o conteúdo dela para vocês, que é a Lara Nesteruk. Algumas de vocês talvez conheçam. Ela teve compulsão alimentar e ela conta de muitas vezes pegar comida e bater no liquidificador e comer aquela comida batida. Porque entenda que não é o sabor, é a quantidade, é o peso de se sentir vazio. Eu quero empurrar as coisas para dentro. Vocês viram ela falando que dói. Eu não aguento mais de tanto comer, mas mesmo assim eu não consigo parar. Então é completamente diferente. O que a maioria tem é o descontrole, é você pontualmente se descontrolar em algum momento. E aí, óbvio que você vai se sentir culpada, por quê? Porque naturalmente você está em um lugar onde você quer atingir um objetivo. Então, a culpa e a frustração, ela é natural depois de um descontrole. Porém, na compulsão não tem fim, meninas, isso.
tá? Então, não são coisas completamente diferentes que eu queria que isso ficasse muito claro para vocês entenderem. Ah, Angélica, eu me identifiquei muito, acredito que eu tenho compulsão alimentar. E agora? Agora você vai buscar por um psicólogo que faça uma avaliação para você, só ele vai poder fazer essa avaliação e dizer se de fato você tem. Se você tiver, a partir daí, eu tenho pacientes que têm compulsão alimentar, tá? E que a gente trabalha isso, não é dieta, esquece. Compulsão alimentar é distúrbio interno. Eu tenho alunas que fazem um acompanhamento comigo e com o psiquiatra, porque eu entendi que elas precisavam, além do tratamento, fazer o uso medicamentoso. Então, eu encaminhei para um psiquiatra, porque eu não posso dar o medicamento. E aí, o psiquiatra ajustou a medicação ali para 2 meses, para controle inicialmente, depois a gente conseguiu retirar e seguiu. Mas não existe, tire isso da tua cabeça. Compulsão alimentar não é você que vai se ater, não é você que vai tratar, você precisa de tratamento. O grande erro é acreditar que você vai superar isso sozinha. Não vai, você vai estar o tempo inteiro recaindo, o tempo inteiro ganhando, perdendo peso e um sofrimento, um sofrimento assim, ó, que, que não tem nem como nomear. Então, o que eu preciso fazer? Tratar. Ela tem cura sim, mas precisa de tratamento. Então, como que eu vou identificar gatilhos emocionais? Nesses 3 dias que nós tivemos a jornada, pelo menos 2 dias eu falei para vocês de diário. Diário alimentar, diário terapêutico, para que você possa escrever. Esse é uma das melhores coisas que você tem para identificar os gatilhos. Então, a autopercepção, manter um diário alimentar. O que eu tô comendo? Porque assim, ó, meninas, a gente tende a colocar na conta as refeições de grande volume. Então, lá, almoço, janta, mas eu belisquei queijo, eu belisquei amendoim, eu comi fruta, tudo isso você finge demência. E aí, se você mantiver um diário alimentar por um tempo, isso não é para o resto da vida, é só para você identificar esses padrões, esses gatilhos que te levam ao descontrole, você vai conseguindo trabalhar isso. Depois, a consciência emocional, aprender a reconhecer. Eu falei também nesses 3 dias disso. Aprender a reconhecer e nomear as tuas emoções. O que eu tô sentindo nesse momento? É raiva? É tédio? É tristeza? É angústia? É culpa? É ansiedade? O que eu estou sentindo? Porque saber o que você está sentindo é o primeiro passo para lidar com as tuas emoções. Se você não sabe como você está se sentindo, como que você vai mudar alguma coisa? Já falei para vocês do tédio. Eu hoje sei identificar quando estou entediada. Então, eu dou nome para isso e resolvo essa situação. Agora, quando eu não dou nome para isso, eu não resolvo isso. Então, você pode, de novo, falei ontem sobre a meditação, sobre o mindfulness, são técnicas de relaxamento. Então, praticar meditação, respiração profunda, para que você saia desse estresse e dessa ansiedade, tá? Atividades alternativas, encontrar o que possa substituir esses momentos. O que eu gosto de fazer? Eu, quando estou em momentos ruins, o meu ápice é colocar um fone de ouvido, colocar um louvor no último volume, até que eu saia daquele momento. Então, isso funciona para mim. O que vai funcionar para você? Fazer exercício físico, ter um momento de lazer? Eu não sei. É você que precisa entender
como adequar isso. Depois, um planejamento alimentar. Todas vocês aqui, eu não sei se hoje tem alguma pessoa que veio de fora que ainda não foi minha aluna, mas para todas vocês eu sempre falo, o básico bem feito é a melhor coisa. Então, uma alimentação balanceada. Ai, Angélica, eu não tenho energia, eu não tenho disposição. Provavelmente porque a tua alimentação tá uma caca. Porque se a tua alimentação ela tiver positiva e tiver boa, você vai encontrar energia dos nutrientes que você consome. Depois, controlar as porções. Para quem é minha aluna, o que eu ensino? O Tzinho, a divisão do prato. Quanto mais você adequar. Hoje, meninas, muitas pessoas dizem, você continua fazendo? É claro que sim. Se foi isso que me levou a emagrecer, se foi isso que me levou a ter saúde, se foi isso que melhorou minha autoestima, melhorou tudo. Por que eu vou voltar para aquilo que me engordava? Então hoje, quando eu olho assim, ó, pego o prato, é como se riscasse assim, ó, o T. É automático. Então, as primeiras vezes, eu tenho alunos que colocam o garfo, colocam a faca para dividir. Tá tudo bem. Com o que você vai fazer é problema seu, mas você precisa fazer para mudar esses comportamentos. Como que eu fortaleço a minha mentalidade e o meu emocional? Através da autocompaixão, ser gentil com você mesma, evitar o tempo todo estar se criticando. O tempo todo você tá se depreciando. Colocar prazer em olhar aquilo que você fez. Se hoje você conseguiu tomar a água que você disse que queria tomar, diga para você mesma de noite, parabéns, que bom que você fez isso. Todos os dias, meninas, quando eu chego da academia, que eu faço, já ensinei vocês a fazer isso dentro da minha agenda. Eu sei que todos os dias eu vou na academia, mas todos os dias tá lá. E quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é riscar e dizer parabéns, você foi. Entendem? Isso vai virando o jogo. São coisas simples, mas são coisas que funcionam. Depois, o suporte emocional. Qual é o suporte? Eu falo para todo mundo. Todo mundo deveria colocar na sua rotina a terapia ou sessões de coaching, para que possa trabalhar essa inteligência emocional. Eu, meninas, já sou psicóloga há 17, 18 anos, já tô perdida, mas é mais ou menos isso aí. E eu sempre deixava para depois. E de 6 anos para cá, eu entendi que eu também precisava ser cuidada. Que eu cuidava de muitas pessoas e eu precisava ser cuidada. Então, a gente precisa desse cuidado. Só que aqui no Brasil, a gente não tem a gente não aprendeu a cuidar da gente. A gente aprendeu em médico. Pontual. Tô com dor de cabeça, eu vou no médico para dor de cabeça. Tô com dor no joelho, eu busco o médico para dor no joelho. Hoje, bem menos, né? Mas lá quando eu me formei, ainda psicólogo era para louco. Então, assim, hoje, as pessoas que têm inteligência emocional, elas têm orgulho de dizer que elas fazem terapia. Eu tenho orgulho de dizer que eu cuido de mim, que eu cuido das minhas emoções. Então, o suporte emocional, ele é fundamental. Então, olhe para você e se dê esse presente, porque isso é um presente. Você cuidar de você mesmo é um presente. E aí tem formas de fazer isso. Você pode fazer isso em grupos de terapia, em grupos de mentoria. Você pode fazer isso individualmente, mas não deixe de fazer. Porque só quem trabalha as suas emoções sabe o valor disso. Depois,
eu falei para vocês que a gente criaria um plano aí, né, de batalha para gerenciar essas emoções e entender melhor os nossos impulsos. Então, a primeira coisa é saber que os impulsos, meninas, eles acontecem de forma muito rápida, tá? Então, assim como eu tô sentada e vem o desejo de eu comer um brigadeiro, ele vai embora, porque é impulso, ele é pontual. Então, o que que eu preciso fazer para que esses impulsos eles possam ir embora, né? Então, a gente tem algumas coisas aí que a gente pode utilizar. A primeira coisa é identificar que isso é um impulso. Então, lá quando eu falei para vocês registrarem, registre os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, para que você possa identificar quando esses impulsos vêm. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu ainda tenho, mas eu vou procurar. Existe um caderno, tá? Que ele se chama esse aqui, ó. Caderno do Eu, tá? Ó, 30 exercícios de escrita terapêutica para o autoconhecimento. Esse é o meu, tá? Eu tenho quase certeza que eu tenho ele em PDF, tá? Mas eu vou ver se eu tiver, eu vou compartilhar com vocês, tá? E isso aqui é extremamente fundamental para a gente colocar os nossos sentimentos em ordem. Então, esse caderno é uma escrita terapêutica, tá? E ele tem direcionamentos, tá? Dentro dele de como que você vai fazer, né? Cada coisa. Deixa eu ver se eu acho algum exercício aqui. Ó, esse aqui é bem interessante, eu tenho que fazer ele ainda, ó. Esse aqui é que vocês não vão enxergar, esse aqui eu já fiz. Eu comecei esse aqui não faz muito tempo. Deixa eu ver, mas aqui eu quero mostrar um pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui que eu já tinha visto, mas que eu ainda não fiz. Ele tá lá mais pro final. Ó. Eu daqui 10 anos. Ó, são exercícios que a gente vai fazendo, tá? Pra identificar os nossos sentimentos, para trabalhar os nossos sentimentos. Então, eu vou ver depois, se eu tiver, amanhã eu compartilho com vocês. E daí vocês podem imprimir, ou se vocês quiserem comprar. Eu comprei o e-book, tá? E aí eu mandei imprimir. Vai ser a mesma coisa eu passar para vocês, tá? Porque eu não comprei assim impresso. Eu comprei o e-book e aí depois eu imprimi, né? E mandei encadernar para eu ter. Mas ele é muito, muito positivo, tá? Nesse sentido, porque ele vai te ajudar a monitorar, digamos assim, esses pensamentos. Então, esse automonitoramento, ele é muito importante. Depois, você pode desenvolver estratégias que a gente chama de estratégias de resposta, que são pensamentos alternativos. Então, você vai substituir os pensamentos sabotadores. Ontem a gente falou sobre os pensamentos sabotadores por pensamentos mais positivos e realistas. Lembra um dos exemplos que eu falei ontem? Então, que é sabotador e que é negativo? Nenhum homem presta. O que eu vou substituir? Eu vou substituir que sim, existem homens que não são tão legais assim, mas tem homens que prestam sim. Então, você vai trazer positivo e realista. Depois, ferramentas que a gente diz assim, TCC. O que é isso? Ferramentas cognitivo-comportamental. Então, dentro da terapia, existem várias correntes, tá? Então, tem essa que é a que eu trabalho, tá? Cognitivo-comportamental, que você vai trabalhar através das suas realidades o teu comportamento. Então,
para você se desafiar, reestruturar esses pensamentos negativos. Você até acha, tá, pela internet algumas ferramentas cognitivo-comportamental, mas o que funciona mais é quando você tem um profissional que vai aliar essa ferramenta junto com você com o ajuste do comportamento. Depois disso, nós vamos criar um plano de ação. Aí o que você precisa fazer? Caderninho, anota aí. Quais são os passos concretos que eu preciso fazer para entrar em ação? Então, você precisa definir quais são os passos. Lá na primeira aula, o que nós falamos? Sobre metas realistas. Então, quanto mais eu tiver estabelecido o que eu quero, para onde eu quero ir, mais fácil fica de realizar. Depois, recompensas. Lembram que eu falei para vocês que eu ia falar sobre as recompensas? Recompensas, todas as minhas alunas que a gente faz as metas, né, que nós desenvolvemos as metas, elas desenvolvem as suas metas e elas têm uma recompensa, elas escolhem. Então, você vai escolher qual é a tua recompensa. Vamos dizer que você coloque uma meta que é esse mês perder 3 quilos. Então, você vai colocar lá, como que você vai avaliar isso? Através de pesos e medidas, né? Quando você vai começar? Vamos dizer que você comece hoje é 6. Na metade do caminho, dos 30 dias, você precisa avaliar isso. Falta quanto? Falta 2 quilos? Então, eu preciso ajustar, porque se em 15 dias eu perdi 1, eu tenho mais 15 dias para perder mais 2. O que eu posso olhar aí para ajustar? E aí, chegando a esse resultado, e aí você não pode negociar com você mesma, você vai pensar em uma recompensa. E aí isso precisa ser algo que faça sentido para você. Não pode ser qualquer coisa, porque qualquer coisa não vai te motivar a ir em busca daquilo ali. Eu quero, sei lá, eu quero um vestido, tá? Trazer para roupa. Quero um vestido tal que há muito tempo eu quero comprar. Então tem que ser algo que você de fato queira, porque aí isso vai fazer com que você se movimente para obter isso. Depois, trazendo para tudo isso que a gente viu aqui e para a gente fazer esse resumo dessas ferramentas, então, se você tiver com o teu caderninho aí, você vai anotar essas 4 coisas que você precisa fazer. De novo, registro das tuas refeições. É você pegar, no grupo a gente faz eventualmente isso. Vamos fazer o diário? O diário é tudo que você comer, você vai colocar. Eu comi um amendoim, você vai colocar. Porque aí lá no final do dia, você vai entender o que você fez naquele dia. Aí você vai colocar o alimento e o horário o horário e as quantidades que você comeu. No final do dia, todos os dias você avalia isso. Depois, segundo, registro das emoções. Quando vier o impulso, você vai anotar o que você está sentindo, como que você está. Você vai anotar também durante ou após as refeições como você se sentiu. Terceiro, análise de padrões. O que é isso? Você vai revisar o teu diário regularmente para você identificar. Lá no sábado, vamos dizer, você pega o diário como todo e você olha o que você fez segunda, o que você fez terça, o que você fez quarta, o que fez quinta, o que fez sexta. Existe um padrão alimentar aí? Poxa, tô vendo aqui que todos os dias às 3 da tarde eu como alguma coisa. Eu tô vendo aqui que o meu descontrole maior, ele tá no período da noite. A análise é justamente para você entender o padrão. Como que eu vou quebrar um padrão se eu não sei que ele existe? Isso serve para isso. O quarto e último é a reflexão e a ação. Então, você vai refletir sobre as tuas descobertas e você vai encontrar, então, aí
estratégias, se você estiver fazendo isso sozinha, né? Você vai encontrar estratégias de resolver isso que você está encontrando. Vai ver os padrões, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar aqui? Vocês estão entendendo, meninas? Estão entendendo os padrões? Estão entendendo a diferença do descontrole? Tá ficando claro isso para vocês? Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo essas diferenças, e não só entendendo essas diferenças, mas também que vocês entendam o que eu faço a partir de aqui. Deixa eu só procurar aqui, que eu esqueci. Vão me dizendo aí enquanto eu procuro para nós fazer a nossa meditação. Vão me falando aí nos comentários. Deixa eu ver aqui. Tá, já achei. Queria achar o som pra gente fazer a nossa meditação. Eu só quero, antes de ir pra meditação, depois da nossa meditação a gente vai fazer o sorteio, tá? Mas antes eu quero que vocês me digam se vocês entenderam, se ficou claro pra vocês, se vocês têm alguma dúvida referente a isso tudo que a gente falou hoje. Porque tudo que eu falei hoje aqui, meninas, é simples, tá? O que não é simples, entre aspas, é você quebrar o teu padrão de colocar as coisas em prática. Então, eu trouxe a diferença aqui para vocês de descontrole, de compulsão alimentar, trouxe o exemplo daquela moça do vídeo lá, então, para vocês entenderem, mas o que vocês precisam, o maior padrão que vocês precisam quebrar é o de vocês mesmas. Porque, como eu falei ontem, querer evoluir, querer ser diferente, a grande maioria quer. Porém, nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Qual é esse preço? De colocar isso em prática. Se vocês não colocarem dentro, hoje nós estamos no 4º dia, né? Se vocês não colocarem em prática tudo isso que vocês viram aqui, vai ser mais uma vez que vocês fizeram, porque isso que eu trouxe para vocês é quase que um curso, tá, meninas? De como quebrar padrões, de como fazer. Então, se você não fizer nada do que eu falei aqui para vocês, você só vai ter tido acumulado um pouco mais de conhecimento. Mas, infelizmente, mudança de fato não vai acontecer, infelizmente. E aí, amanhã, tá? Hoje nós vamos ter sorteio. E amanhã a gente vai ter sorteio de novo, tá? Nos últimos 2 dias, então, eu vou fazer sorteio. Por quê? Amanhã eu vou explicar para vocês que eu vou trazer uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Vocês sabem que nós temos o Magra para Vida, que funciona em fases, né? E que é o acompanhamento em grupo, aonde nós estamos dia a dia ali, mas que eu não consigo trazer a melhora em profundidade, tá? Então, assim, quando existe algo que está dentro de vocês e que precisa ser trabalhado, no grupo, infelizmente, eu não consigo fazer isso. Porque como que a gente faz isso? Dessa forma aqui que a gente está fazendo. E com a participação de vocês. Então, as minhas alunas do individual, elas têm essa oportunidade de estar uma vez por semana comigo, de 1h30 a 2 horas, para que a gente possa trabalhar as questões pessoais. Então, quem está no grupo não tem essa oportunidade.
e que é muito importante, porque como eu já falei para vocês, se vocês focarem apenas na alimentação e não curarem aquilo que está no emocional, vocês vão viver o tempo todo caindo e levantando. Então, amanhã eu vou apresentar uma oportunidade para vocês que é a mentoria em grupo, tá? Que é esse trabalho que eu faço com as minhas pacientes e as minhas alunas do individual, mas que ele pode ser feito em grupo, tá? Geralmente a gente faz em grupo de 10 a 15 pessoas e aí a gente faz ao vivo. Vocês entram ao vivo comigo e a gente se encontra numa plataforma e dessa forma a gente pode trabalhar essas questões emocionais. Óbvio que tem um cronograma, né? Então, cada sessão a gente trabalha uma questão, mas também é bem positivo e já fazia muito tempo que eu não fazia. Eu acho que já fazia uns 2 anos, porque depois que eu comecei com o atendimento individual, por conta do tempo, eu acabei deixando um pouco a mentoria em grupo e eu acho que faz uns 2 anos que a gente não forma turma. Então, a gente vai fazer isso, tá? Até para que possa dar a oportunidade de vocês desenvolverem esse lado. Mas amanhã eu vou falar sobre isso. Agora, a gente vai entrar na nossa meditação. Então, vocês já sabem, né? Para quem já está acostumado, se puder baixar a luz, excelente. Se não puder, fica aonde está. De preferência, que vocês estejam sozinhas, para que vocês possam absorver melhor tudo aquilo que eu vou falar para vocês, para que isso possa, de forma intencional, entrar dentro de vocês, porque vocês vão estar com os olhos fechados. Já falei para vocês muitas vezes que com os olhos abertos a gente presta atenção no todo e a gente não consegue se concentrar. Os olhos fechados, a gente abre os olhos para dentro de nós mesmas. Então, nós vamos iniciar agora a nossa meditação e depois que a gente terminar, aí a gente faz o nosso... Vou falar para vocês o que vai ser o sorteio e vou explicar e aí a gente já faz aqui. Sim, o sorteio é apenas, tanto hoje quanto amanhã, é apenas para quem está ao vivo, tá? Eu quero honrar e retribuir esse tempo em que vocês estão aqui disponíveis, que vocês deixaram de fazer outras coisas para estar aqui, tá bom? Então, vamos começar a nossa meditação? Então, antes de mais nada, eu quero que você comece respirando bem profundamente. Encha o teu pulmão de ar, segure um pouquinho e solte. Solte todo o ar pela boca, esvaziando o teu pulmão. Mantenha uma postura ereta. Quero que você se sinta confortável, relaxada, sabendo que você está em um ambiente completamente seguro. Então, nesse momento, você tem essa oportunidade de viver essa experiência e de relaxar. Então, mais uma vez, respire bem profundamente e solte. Eu quero que você comece a tomar consciência da tua perna direita. Sinta a tua perna direita. Sinta como se um calor estivesse subindo por ela. E você sente ela completamente relaxada. Agora, eu quero que você sinta esse mesmo relaxamento na perna esquerda. Sinta a tua perna, talvez a roupa em que você está, que está tocando, e sinta que as tuas pernas estão cada vez mais pesadas.
Eu quero que você entre nessa meditação sem preconceitos, sem julgamento. Eu quero que você sinta o teu corpo. Respire bem profundamente. Cada vez que você respira, cada vez que você solta o ar, você se sente cada vez mais relaxada. E se você ainda não fechou os teus olhos, eu peço que você faça isso nesse momento. Sinta o ar entrando e saindo dos teus pulmões. Vá relaxando cada vez mais o teu corpo. A cada respiração você relaxa mais e mais. Você se sente segura e confortável. Nesse momento eu quero que você se imagine em um jardim. Esse jardim é lindo, repleto de flores, de árvores coloridas. Você consegue sentir o aroma das flores, da terra. Coloque os detalhes nessa visualização, coloque cores. Nesse jardim eu quero que você observe uma pequena lagarta verde. Ela está se movendo lentamente em uma folha. Olhe ela caminhando por cima dessa folha. Essa lagarta, ela representa você em um momento da tua vida. Talvez presa em velhos hábitos, em padrões, buscando consolo a todo momento na comida, sem perceber a beleza de transformação que está por vir. Quando está triste, come. Quando está feliz, come. Quando está estressada, come. E não percebe que o grande erro é não resolver e não dar nomes aos sentimentos. A lagarta, ela vive a sua vida completamente simples, comendo folhas e se movendo devagar. Mas um belo dia, ela sente um impulso, e esse impulso é profundo e vem de dentro dela. Esse impulso é chamado para a mudança. Lentamente ela começa a tecer um casulo ao seu redor. Olhe para essa folha, olhe a lagarta tecendo o casulo. Imagine-se você tecendo esse casulo ao seu redor, envolvendo-se em uma camada de introspecção e autocuidado. Respire bem profundamente. Sinta o que você precisa sentir, viva o que você precisa viver. Não deixe nada represado dentro de você. Deixe sentir. Dentro do casulo, a lagarta passa por uma transformação incrível, assim como você. Ela enfrenta momentos de desconforto, de incerteza, de dor, sim, momentos de dor, mas esse espaço é seguro, ele é protegido e é aí que a mágica acontece. Sinta-se dentro desse casulo, refletindo sobre os seus desafios, como o descontrole alimentar, a compulsão, a culpa, a raiva por muitas vezes não conseguir. Entenda que esses momentos de luta são parte do processo de
transformação. Respire bem profundamente. Permita-se sentir, permita-se viver. Com o tempo, a lagarta emerge como uma borboleta deslumbrante. As suas asas são vibrantes e cheios de vida. Eu quero que você coloque cor nessa borboleta. Que cor ela tem? Ela é laranja? Ela é verde? Ela é azul? Ela é rosa? Que cor ela tem? Quais são os traços dessa borboleta? Ela voa pelo jardim com graça e com liberdade, deixando para trás a sua antiga forma de lagarta. Visualize-se nesse momento como essa borboleta, deixando para trás os hábitos antigos e limitantes. Sinta-se a leveza, a liberdade de ser quem você é, sem necessidade de buscar conforto na comida. Sinta o que você precisa sentir, viva o que você precisa viver. Se sinta completamente leve e livre. Enquanto a borboleta voa, ela percebe que a verdadeira mudança vem de dentro dela. Assim como a borboleta, você possui a força e a coragem para se transformar. As asas da borboleta representam as suas novas atitudes e comportamentos, cheios de esperança e de determinação. Se veja nessa borboleta. Respire bem profundamente e eu quero que você lentamente comece a trazer a sua atenção de volta para o presente, sabendo que, como a borboleta, você tem o poder de se transformar e de deixar velhos hábitos. Respire bem profundamente. Mais uma vez. E quando você estiver pronta, eu quero que você abra os olhos, sentindo-se renovada e fortalecida para continuar a tua jornada de mudança e de descoberta. Eu espero, meninas, que esse nosso breve ensaio ele tenha impactado alguma coisa dentro de você, que tenha criado alguma mudança, alguma expectativa do novo, que você de fato possa se sentir essa borboleta. Porque dentro do nosso processo, e aí eu quero que vocês, enquanto eu vou organizando aqui o nosso sorteio, eu quero que vocês me contem aí nos comentários o que vocês sentiram. A bem da verdade é que eu quero muito que você saia daqui com esse sentimento de estar mais forte, com esse sentimento de compreender que as mudanças elas são um processo e que se a gente não entende isso, a gente tem muito a perder, a gente acaba desistindo no meio do caminho. Então eu quis criar esses 5 dias de jornada justamente para trazer para vocês esse aspecto, né, de renovação, que vocês possam sentir que sim, vocês são mulheres fortes, que vocês fazem a diferença na vida de vocês mesmas, da família, de quem está perto de vocês, e que vocês possam sentir, né,
esse algo novo, sentir que vocês estão no caminho certo, entender que vocês vão passar por dias difíceis, porque nós somos adultos e a gente precisa compreender que é assim. Quem dera, né, que tudo fosse perfeito. E eu acho até, costumo dizer que eu acho que se fosse tudo perfeito, eu acho que a gente não ia gostar, não. Eu acho que a gente precisa de desafios para se sentir viva, para ser grato, para entender os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Se eu fosse parar e pensar friamente, né, eu diria que todo o meu processo de ter engordado, ter tido uma esteatose hepática, ter passado muito mal com a saúde, teria sido péssimo. Eu podia olhar por esse paradigma, eu podia olhar por esse lado e por esse aspecto e achar que tudo isso foi completamente ruim. Mas eu costumo dizer que eu vejo isso como uma obra de Deus para minha vida, para que eu pudesse reconhecer quem eu sou e para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque a bem da verdade é que por mais de 10 anos eu trabalhei com sempre, né, dentro da área da psicologia, mas eu trabalhava com palestras e com inteligência emocional, mas assim, pouco nessa área, né? E eu só estou aqui hoje pelo que eu passei. Então, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu não tivesse aqui. Talvez eu estivesse trabalhando ainda naquele mesmo lugar. Não digo no mesmo lugar, mas talvez na mesma área. Então, eu não teria hoje, já há 5 anos, né, à frente do Magra para a Vida, já foram transformadas milhares de vidas, milhares de mulheres, né? E eu fico muito orgulhosa disso por poder fazer parte dessas transformações, vidas, né? Vidas novas transformadas e certamente se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não acredito que eu não teria trabalhado com o emagrecimento, porque nunca foi uma vontade, nem nunca passou perto, né? Disso na minha vida. Então, eu recebo isso além de um chamado, um propósito, né? Fico muito feliz por poder fazer parte da vida de cada uma de vocês e da gente poder ter essa possibilidade de fazer esse trabalho, né? Eu tô aqui em São Paulo, a gente tem baiano, a gente tem mineiro, a gente tem matogrossense, tem mulheres do Rio Grande do Sul, tenho alunas fora do Brasil e isso é algo que não tem preço, né? Então, certamente, se eu estou aqui hoje, é porque Deus me permitiu e porque assim Ele quis. Então, assim eu aceito. Então, para a gente encerrar o nosso dia de hoje, eu gostaria muito que vocês acalmassem o coraçãozinho de vocês, que vocês pudessem entender esse processo, que vocês possam aceitar esse processo, porque quanto mais a gente luta contra, meninas, mais pesado é. Quando eu aceito a minha jornada, quando eu aceito o meu processo, naturalmente as coisas elas ficam mais alinhadas de certa forma. Então, aceitar o processo de vocês fará, né, e faz toda a diferença. Então, além de aceitar o processo de vocês, entendam que leva tempo mas que vai acontecer. Se vocês tiverem força, determinação para fazer, porque como eu falei, não basta apenas querer. Querer é a mesma coisa que se diz da fé, né? A fé
sem ação, ela é uma fé morta. Nós precisamos ter fé, mas precisamos agir. Eu falei para vocês, né, eu acho que eu falei. Não falei. Falei para uma aluna, eu acho. Mas se eu não falei, se eu falei, eu vou falar de novo. Uma vez eu escutei uma história, né? Um vídeo, na verdade, aonde o homem estava falando justamente dessa questão do agir. E aí ele contou, né? Tinha um homem lá em cima de um farol e tava tudo alagando e esse homem estava desesperado, pedindo ajuda, orando e pedindo a Deus que o salvasse. Passou um barco com 2 homens e disse: pula dentro do barco, né? Que a gente vai te salvar. Não, eu tô esperando Deus. Passa-me mais um tempo, ele tá ainda pior na situação dele, passa mais um barco com mais homens e dizem: vem, a gente te ajuda, a gente joga uma corda aí para você, nós vamos te salvar. Não, eu estou esperando Deus. E aí passa mais um tempo e ele estava quase com a água no pescoço, passa um terceiro barco. E esses homens também falam: vem, a gente te ajuda, estamos aqui para te ajudar, para te resgatar. Não, eu estou esperando que Deus venha me salvar. Moral da história, ele morreu, chegou na presença de Deus, enfurecido, e ele disse: poxa, Deus, eu fiquei lá, eu tive fé e fiquei lá te esperando e você não veio. E aí Deus olhou para ele e disse: como eu não fui? Eu te mandei 3 barcos e você recusou os 3. Entendem, meninas? Nós recebemos muitas oportunidades que Deus está nos mandando. Só que se eu não pegar essa oportunidade, se eu fechar os olhos, provavelmente vou morrer. Ou talvez vai acontecer coisas comigo das quais eu não gostaria, e eu coloco na conta de Deus. Mas Deus me mandou. Eu tenho certeza absoluta que se você está hoje aqui, não é por acaso. Você podia estar assistindo uma série, você podia estar assistindo uma novela, você podia estar fazendo alguma coisa. Tá olhando TikTok, tá lavando uma roupa, mas você tá aqui. Se você tá aqui, eu tenho certeza que tem um propósito de você estar aqui. E talvez seja o momento da transformação, de você abrir os olhos e dizer: chega. Chega de querer. Agora eu vou agir. Não percam as oportunidades, meninas. Não percam o que Deus tem mandado para vocês. Tá bom? Vamos fazer o nosso sorteio? O que vai ser o sorteio primeiro? O nosso sorteio vai ser, tá? Nós iniciamos... Eita! Glória! Pera aí, meninas, que despencou tudo aqui. Ai, peraí. Nosso sorteio vai ser... Ai, minha câmera foi lá para esconder. Peraí. O nosso sorteio vai ser do quê? Vai ser da turma, hoje, tá? Amanhã nós vamos fazer outro. Mas amanhã vai ser de outra coisa, tá? Deixa eu pôr aqui que eu cheguei a me perder. Então amanhã a gente vai fazer outro, tá? Mas hoje nós vamos fazer da turma. Angélica, eu já sou aluna, já tô na turma, tô na fase 1, tô na fase 3, tô na fase 5. E aí, eu posso participar? Todas vocês que estão aqui agora, neste momento comigo, podem participar. Se você já é aluna, então, e você ganhar, você, na tua próxima fase, você vai para tua próxima fase sem pagar nada, tá? Se você é nova por aqui e não faz parte de nenhuma turma, aí você vai ganhar
a primeira fase para entrar que nós iniciamos na semana que vem, tá? Indiferente de quem está aqui, todas podem participar, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever um número, tá? Aqui no papel, e aí vocês vão escrever nos comentários, não comecem ainda, vão escrever, eu vou colocar aqui para não ficar muito comprido, de 1 a 30, tá? Não escrevam mais de um número no comentário, por exemplo, 1, 5, 6, não. Põe um número em cada comentário. A hora que saiu o número que eu escrevi aqui, aí eu vou dizer, podem parar porque já saiu. Vou escrever agora. Valendo um comentário. Podem escrever várias vezes, tá? Podem ir escrevendo, só que vão colocando um número por comentário. Já tô com o número aqui. Podem começar. Tcharam, tcharam, tcharam. Quem vai ganhar? Bora lá, meu povo. Até 30, tá? De 1 a 30. Pode escrever quantos comentários você conseguir. O primeiro que sair, eu grito aqui. Ainda não saiu. Bora lá. Saiu perto de alguns, mas ainda não saiu. Vamos lá, meninas. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Quem vai ser a sortuda? Aí saiu! Podem parar que já saiu. Ó, quem ganhou, ó, já vou botar aqui antes de aqui, ó. Número 17. Foi a Keila, a primeira que colocou. Depois vieram vários, tá? Mas a primeira que colocou foi a Keila. Então, meus parabéns, Keila. A tua, como você já é aluna, né? Então, a próxima fase você já garantiu, tá? Então, podem parar de colocar os números porque já foi. Se vocês quiserem depois voltar nos comentários e conferir, podem voltar, tá? Então, o primeiro, até tô voltando aqui, o primeiro 17 foi a Keila, aí depois desandou. Aí depois da Keila veio várias que colocaram o número 17. Mas amanhã nós vamos ter de novo, tá? Sorteio. E aí amanhã nós vamos, como eu falei para vocês, amanhã eu vou apresentar para vocês, depois eu vou apresentar para vocês a mentoria em grupo, tá? Que é uma oportunidade de vocês desenvolverem a inteligência emocional através da mentoria, tá? Então, hoje nós tivemos um sorteio de grupo e amanhã a gente vai ter, então, eu vou apresentar para vocês a mentoria em grupo e aí a gente vai fazer um sorteio e vamos ter uma ganhadora da mentoria em grupo, tá? A mentoria em grupo são 10 semanas, tá? Então, são 10 sessões, nós nos encontramos uma vez por semana. Mas amanhã eu vou explicar direitinho, tá? E então estejam aqui amanhã a partir das 20 horas, não percam, porque como eu falei, os sorteios eles vão ser ao vivo de novo, tá? Assim como eu fiz hoje, amanhã eu vou fazer. Então não perca. E aí amanhã a gente vai. Ai, deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que eu já perdi. Amanhã nós vamos fazer o fechamento, então, né, da nossa jornada.
E aí nós vamos resumir um pouquinho do que a gente viu essa semana, né? Passear, digamos assim, pelos temas que nós vimos essa semana, para que a gente possa fechar, né? Essa semana, então, com chave de ouro. E aí amanhã, então, a gente vai. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Do que nós falamos até aqui, eu tava procurando aqui porque eu não lembro de cabeça, mas ó, no primeiro dia, então, a gente falou sobre como sair da inércia. Então, assim, ó, se você também tá vindo hoje, não assistiu às outras aulas, todas as aulas eu deixei gravadas, tá, meninas? E todas elas estão numa sequência. A gente chegou hoje na questão da compulsão, por quê? Porque o primeiro dia foi como sair do lugar. Como que o ponto de partida. Depois o segundo dia foi como vencer o desânimo. Ontem a gente falou de como combater os sabotadores. Hoje, a compulsão e o descontrole. E amanhã, no nosso último dia, vai ser como assumir o controle de tudo isso, pra gente fechar, tá? Então, se você perdeu alguma aula, se você não viu, olhe essas outras aulas, porque é extremamente importante que vocês passem por esse processo, tá bom? Então, Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Se cuidem. Se tiverem dúvidas, anotem para não esquecer e amanhã vocês perguntam. E amanhã a gente se encontra então às 20 horas novamente pra gente encerrar, tá bom? Boa noite.